Presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, teve um certo entrevero ideológico com Bolsonaro, né? Inclusive, ele rebateu as declarações contra a agência feitas pelo presidente da República. Bolsonaro questionou a necessidade de vacinar crianças que têm entre 5 e 11 anos contra a Covid. O Barra Torres ficou muito incomodado com isso sobre esse questionamento. O presidente da Anvisa desafia Bolsonaro a tornar pública informações que levantem o menor indício de corrupção da gestão da Anvisa, oferecendo a possibilidade de uma investigação. Caso contrário, pede que o presidente se retrate. Adrilles Jorge, já que você escolheu o tema, Bolsonaro está questionando a Anvisa. Você concorda com esse questionamento ou acha que ele foi além do limite? Deixa eu fazer a alegria do Piperno aqui, fazer uma crítica acerba ao Jair Bolsonaro, nosso Messias, né? Eu acho que como presidente da República, ele tem que se conter na forma verbal. A comunicação do presidente muitas vezes suscita enganos, suscita má interpretação, suscita deturpação. Eu acho que foi o caso. Ele não pode dizer que as pessoas são taradas pela vacina, porque as pessoas querem a vacina, estão querendo a vacina e a vacina está fazendo uma melhoria enorme na saúde pública, não só do Brasil, como no mundo. Ele não pode dizer que a Anvisa tenha interesses subreptícios, sem alegar, sem dizer, sem demonstrar qual tipo de interesse, a ponto dele ser exatamente leviano, coisa que ele foi. Agora, se ele erra na forma, realmente ele acerta no conteúdo. Porque eu vou repetir aqui, o discurso da ciência em relação, que esse é exatamente o motivo do caldo dessa mistura, a vacinação das crianças, até ontem diziam-se o tempo todo que crianças eram uma população muito mais infensa, muito mais imune, que oferecia muito menos riscos de Covid. E que, eventualmente, com 70% de uma população vacinada, a gente teria a possibilidade de uma imunidade coletiva, coisa que, ao que tudo indica, a gente está observando com índices de mortes, de internações, de sintomas caindo drasticamente. E por que a vacinação de crianças suscita essa preocupação no presidente, como qualquer outra pessoa? Dado essa mudança de discurso, o risco de Covid para uma criança é ou não mais alto que o risco da possibilidade de uma vacinação, de um sintoma adverso de vacinação a longo prazo, sendo que esse longo prazo não chegou. É nesse sentido que o presidente Bolsonaro tem que indagar diretamente ao Barra Torres, diretor da Anvisa, um homem competente, experiente, que talvez seja assodado nessa vontade de vacinar crianças, não só por um princípio científico, mas um princípio de medo. Lá na Holanda, na Holanda, por exemplo... Você acha, então, que a Anvisa soltou uma norma técnica com medo de dar algum problema? Eu acho que, exatamente, eles teriam que ser mais transparentes. Existe um estudo... Mais transparentes? Vamos lá, mais transparentes. Existe um estudo conclusivo que analisa, que faz uma comparação justa entre sintomas adversos da Covid e sintomas adversos da possibilidade de algum tipo de problema com a vacinação? Não existe. Existe, a longo prazo, a análise desses sintomas. Nem a própria Pfizer falou que existe um estudo conclusivo de sintomas a longo prazo em adultos, quiçá de crianças. Agora, com adultos, o adulto que faz o cálculo de risco segundo a estimativa da sua consciência, tudo bem. O problema da vacinação de crianças é um pai e uma mãe que vai vacinar uma criança sem a sua própria consciência, baseada em estudos da Anvisa. Então a gente quer mais esclarecimento. É nesse sentido que o Bolsonaro tem que indagar a Anvisa, não fazer críticas absolutamente subreptícias à instituição que é séria. Ouvindo o Adrilles, quando ele fala assim, a Anvisa estava com medo do que pode vir a acontecer, então por isso cria uma norma técnica, porque o resumo é esse. Não, ou então eu vou partir do princípio, eu vou passar para o Piperno, depois você pode até voltar nesse assunto. Vamos lá. Ou então, você acredita que a Anvisa tem algum interesse comercial isso é outra coisa. Em função... Como outra coisa? Como outra coisa. Então, por que a Anvisa teria aprovado, então? Existe um lobby de vacinas, existe um lobby de vacinas. Uma coisa é dizer que as vacinas estão salvando a humanidade do Covid, isso é fato. Outra coisa é dizer que elas não têm o interesse comercial de vacinar o mundo inteiro, inclusive crianças. Isso é claro que tem também. Piperno, a palavra é sua. William, é claro que a gente está falando... Veja, desde o primeiro programa, eu insisto aqui que a gente está falando sobre um mitomaníaco, nefasto e leviano. Então, é claro que isso não surpreende. Veja, William, o que te causa mais surpresa? Ele desatar essas barbaridades todas contra a Anvisa? Ou lá atrás, quando ele falou, por exemplo, quando ele fez aquela esdrúxula comparação entre as vacinas para a Covid e a possibilidade delas produzirem foi um recorte HIV. De uma entrevista. Exatamente, que ele vai ler, que ele leu,
né? Sabe-se lá por que ele levou para a tradicional live da quinta-feira com aquelas barbaridades todas. Assim, com que sentido, com que intuito alguém comete um desatino desse? Então, isso é próprio de um presidente absolutamente maluco. Aliás, William, você sabe que uma vez o Equador, ele afastou lá pela metade da década de 90, o presidente Abicalã, ele foi afastado por maluquice, por falta de condições mentais para continuar exercendo o poder. O que você quer dizer? Eu acho que o Brasil já poderia pensar... embora aqui no Brasil... que o Bolsonaro é doido? É que aqui no Brasil tudo é mais difícil, porque teria que passar pelo presidente da Câmara, que já está sentado em mais ou menos... A pergunta do Adriles é pertinente. Você não respondeu. Ele não tem condição mental para ser presidente de absolutamente nada, pelo amor de Deus. É uma coisa esquizofrênica, doida. Então, agora, isso certamente foi mais uma leviandagem, essa sessão anti-Anvisa. Certamente não terá sido a última. Olha só a série de coisas que ele já fez, né? Coisa de que, eu não vou comprar a vacina chinesa do Dória, compra 100 milhões. A história lá do HIV. E não vou também liberar, não quero que se vacine contra... aliás, não quero que se dê vacinas para... enfim, adolescentes, acabou dando. Então, assim, ele já acabou produzindo uma série de barbaridades, uma série de leviandades em relação a isso. Olha, agora, eu quero dizer só uma coisa. Barra Torres foi nomeado por Jair Bolsonaro no início de 2020. E uma outra coisa... Bolsonaro, dias antes, ele já ameaçou, inclusive, divulgar em redes sociais os nomes de todos os integrantes da Anvisa para jogar para o público dele, para falar, olha, atirei aos leões, agora é com vocês. Pela exposição pública, ao escrutínio público. Eu fiquei uma semana chibata pública. Eu fiquei uma semana fora do programa, em função dos colegas que estavam aí com as suas licenças, enfim. Vocês voltam com os mesmos assuntos? Por exemplo, a história da vacina. Quem pagou foi o governo federal. Ponto. Bolsonaro comprou as vacinas sim, Piperno. Exatamente. Adriles, não adianta a gente ficar com essa perseguição, ou vocês ficam nessa discussão imatura, vocês precisam começar a avançar nisso aí. Porque assim, nesse caso, por exemplo, do Barra Torres, nada vai justificar, ou nenhum argumento sustenta isso que o Piperno falou, o Barra Torres foi nomeado pelo Bolsonaro. Exatamente. Eu acho que as autoridades públicas, sobretudo as autoridades sanitárias, têm que ser escrutinadas, têm que ser visibilizadas. O Barra Torres está dizendo que é para vacinar todas as crianças. Está o nome dele aí, está o CPF dele aí, está tudo dele aí, visto para todo mundo. Esse negócio de jogar CPF de autoridade está virando moda, hein? Um princípio de que é necessário vacinar as crianças. O que o CPF tem a ver com isso? A questão que eu coloco é o seguinte, semana passada, deixa eu só voltar à questão. Sordidamente, uma deputada, inclusive, acabou divulgando CPFs divulgou num grupo fechado de celular WhatsApp, de gente que foi lá na audiência pública. Não teve intenção de colocar, até porque esses médicos têm absolutamente presença pública na vida. Eles foram lá na comissão e falaram a favor da vacinação infantil. Rodrigues. Todo mundo sabe nome e sobrenome deles. A deputada simplesmente colocou isso num grupo fechado, os dados burocraticamente, de maneira completamente só um breve à parte, de 30 segundos. Então vai lá. Se eu for fazer uma crítica a você, ou você a mim, você não vai chegar em público e falar assim, olha, eu discordo do Fábio Piperno, CPF tal, celular tal, e-mail tal. Mas isso é muito fácil de descobrir, Piperno. É muito fácil de descobrir. Agora, deixa eu só retornar na questão do medo. Mas pra que eu vou descobrir o teu CPF, por exemplo? Para você estabelecer um vínculo com uma personalidade pública e ter uma responsabilidade direta pela saúde pública do país. Você tem o meu CPF? É simples assim. Eu quero saber quem é a pessoa que está autorizando uma vacinação infantil em massa, se ela eventualmente se responsabiliza por sintomas adversos. O CPF, o RG, o nome da pessoa, isso é irrelevante, uma vez que ela se torna pública. Qual é o nome completo? William Travassos. Não, é William Lourenço Travassos. Mas eu posso te pesquisar no Google mas e receber falando, mais informações. O que tem importância Agora, isso? deixa eu voltar. A importância, se você dá uma informação errada como jornalista, como cientista, como analista político, eu quero cobrar da sua imagem pública. Você, como jornalista, tem uma imagem pública. Agora, um cientista, um médico que autoriza a vacinação em massa de uma criança que pode ter sintomas adversos da vacina ou não, eu acho que deveria ser exatamente exposta essas pessoas, assim como deveria ser exposta as pessoas
dentro da própria Pfizer que se responsabilizam, que dizem não se responsabilizar por eventuais sintomas adversos da vacina. O que a gente quer é publicidade das pessoas que estão com as vidas nas mãos, com as nossas vidas nas mãos. Agora, deixa eu só completar em relação ao medo. A questão do medo, William, é muito simples pelo seguinte. O carnaval, por exemplo, tem sido proibido. Festas de ruas têm sido proibidas. Os índices de mortos, os índices de internação têm sofrido um decréscimo gigantesco. Isso é ciência ou isso é medo? Na Holanda, tem se trancado sistematicamente pessoas em lockdowns absurdos, com números também de internações e de mortes caindo. Ou seja, isso tudo é colocado por quem, William Travassos? Por comitês científicos que estão considerados, entre aspas, sérios. Então é ingenuidade da gente achar que a ciência não se move por medos humanos. E às vezes esse medo humano, no caso de uma proibição, no caso de um uso de máscara, no caso de um uso de vacina numa criança, pode ser assodado e apressado e causar mais males do que eventuais bens para a população. Por exemplo, no caso do carnaval que ele falou, sobre os locais onde você tem o controle, palavra até do governador o Cláudio Castro do Rio de Janeiro, você vai precisar de alguns fatores. Você precisa da taxa de contaminação, taxa de imunização, taxa de internação, para poder você avaliar isso. E eu só consigo avaliar isso, Adrilles Jorge, com uma equipe técnica. Não é isso, Piperno? Se eu não tenho equipe técnica para analisar os números, eu não consigo. Mas tem números hoje à disposição de todo mundo. Mas quem é que levanta o número, Adrilles? Não é o técnico? Não, é o técnico que levanta o número, é a imprensa que levanta o número, é o governo federal, é o técnico. A informação geral e universal é números de mortes e internações estão desabando. Então, para que esse assodamento de fechar a festa de carnaval? A contaminação não leva necessariamente à internação nem à morte. A contaminação até pode ser a possibilidade de uma imunidade de rebanho. Hoje nós falamos na PANC. Nós tínhamos antes do Natal 0,77% de taxa de contaminação, passou o Natal, isso passou para 5,5% e agora, 2 semanas, tem 2 semanas desses dados agora, 43% de taxa de contaminação. Isso é bom. Peraí, Piperno. Imunidade de rebanho. A primeira coisa, imunidade de rebanho é uma coisa negacionista que inventaram. É ciência histórica, pô. Da forma como foi colocado aqui no Brasil. Ciência histórica. Primeiro, William, de fato, felizmente, a taxa de óbitos, ela desabou, né? A partir do momento em que foi iniciada a vacinação, que muitos negacionistas bolsonaristas acabaram combatendo naquele início e arrumaram todos os defeitos possíveis na santa vacina. Não vamos esquecer disso. Você que está em casa nos assistindo, lembre-se de quem atacou a vacina. Nunca se esqueça desses nomes. Segunda coisa, infelizmente, a taxa de contaminação, ela se alastra, como você mesmo disse, e a de internação volta a crescer. Algumas grandes capitais do Brasil já estão com seus hospitais praticamente lotados. Isso a gente vê em jornais, em sites, o tempo todo. Segunda coisa, isso, William, tem gerado problemas, inclusive, para várias atividades econômicas. Hoje, por exemplo, você encontra em jornais, hoje, nessa segunda-feira, jornais, em portais e tal, enfim, depoimentos, manifestações, me chamou, inclusive, a atenção de uma associação de lojistas de shopping centers querendo reduzir a jornada, querendo reduzir o período em que os shoppings ficam abertos, porque eles já não têm funcionários suficientes para dar conta de todos os turnos, porque muita gente ficou em casa. Você vê, por exemplo, companhias aéreas cancelando voos, e não são poucos voos, são centenas, milhares de voos. 52 cancelados pela Latam. Então, histeria hipocondríaca. Não Estados tem Unidos, tripulação para isso, não é uma questão de 12 histeria. mil voos, é porque as pessoas não podem trabalhar contaminadas. Então, veja, não é uma situação que a gente possa, mais uma vez, minimizar. Não é um problema agora, a gente nem está se referindo à taxa de letalidade da nova variante, mas sim o fato de que a nova variante tira do mercado milhares de pessoas, milhões de pessoas, e isso inclui também profissionais de saúde. Vamos lá. Então, o movimento perverso, William, é mais ou menos o seguinte: você, de novo, volta a congestionar hospitais e, dessa vez,
com menor universo de funcionários para poder atender essa demanda toda, porque esses funcionários também foram contaminados. Vamos lá. Adri, sobre a histeria que você está falando, nós temos um aumento de pedido de licenças, em torno de 400%, é o que diz o sindicato, dos funcionários, por exemplo, da Latam. Então, você acha isso histeria? William Travassos. Nos Estados Unidos, vamos lá. Eles cancelaram do Natal para cá em torno de 12 mil voos. Histeria e hipocondríaca. Deixa eu te falar uma coisa, William Travassos. Desde que o mundo é mundo, há surtos sazonais de gripe. Umas mais fortes, umas mais fracas. Isso, de alguma forma, afetou a máquina capitalista de produtividade na história do mundo? Não. O que a vacinação fez em relação à Covid? Transformou ela numa gripezinha. A Omicron, o que é? É uma cepa 70 vezes mais transmissível e 70 vezes menos exatamente letal. Ou seja, praticamente a Omicron, em parceria com a vacina, com a imunidade coletiva da vacina, oferece a possibilidade, inclusive, de uma imunidade de rebanho. Ou seja, ela pode, inclusive, ser uma cepa de Deus, como diz o próprio Dr. Zeballos, porque ela é uma cepa leve. Ela também se manifesta como uma gripe comum, uma gripe normal. Agora, o que há? É exatamente uma histeria da pessoa que é diagnosticada eventualmente com Covid e acha que vai morrer e está com uma gripe comum. As pessoas vacinadas transformaram a Covid-19 numa gripe comum. Não há tantas taxas assim de internação. Há umas taxas de movimentação em ambulatórios, há uma taxa de recepção de hospital. E eu faço exatamente uma aposta aqui. Boa parte dessas pessoas que vão a hospitais estão exatamente exacerbamente preocupadas. Se você tem uma dor de cabeça, uma febre, um tipo de indisposição muscular, você está tendo um sintoma comum de gripe. Deixa eu só Agora, falar você uma coisa. acabar com a produtividade, com a cadeia de produção de aviões, de empresas, por causa de, eu volto a dizer e enfatizar, uma gripe comum, que foi o que a vacinação transformou a Covid-19 numa gripe comum, isso é uma histeria de pânico, isso é um movimento de medo, Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Provocado exatamente por esse pânico feito pela OMS desde que começou a Covid-19. Deixa eu trazer uma informação que é importante para você que está acompanhando a PAN. O secretário municipal de saúde, o Daniel Sorrans, do Rio de Janeiro, ele falou o seguinte, que ele atribui os casos graves à não vacinação. Que fique observado, daqueles que não... É só para quem está acompanhando a gente e não completou o ciclo vacinal para que você busque o atendimento e complete o seu ciclo de vacinação. Os dois tomaram vacina, os três tomaram vacina. Todo mundo aqui é vacinado. Eu tomei dose de reforço. Já tomou? Já tomou 18. Se tiver que tomar mais umas 10, eu tomo. Mas não impede a disseminação, a questão é essa, é Piperno, depois que ele emagreceu, que ele era gordinho, vira gripe comum. Ele mudou. Você mudou, não mudou? Começou a cuidar mais da sua saúde, né? Comecei a cuidar muito da minha saúde. Ele era bem fortinho também, todas as doses que depois que me conheceu, cuida mais de si mesmo. Vou tomar mais show, Agora vamos lá, Só rapidamente uma coisa. O Barra Torres da Anvisa, ele agiu com muita altivez, porque eu vou falar um negócio para você. Só precisa ser mais transparente. O ministro Queiroga, ele envergonha a medicina. Ele o homem que mais vacinou na América Latina. Ele prefere bater continência ao hipócrita maior vacinação da América Latina. Fazer jus ao juramento ao hipócrita. Bolsonaro vacinador. Prepara o bracinho aí. Uma vergonha. Queiroga vacinador. É uma vergonha. Prepara o braço aí da vacina aí. Ó, eu não tenho o currículo do Queiroga aqui na minha mão, mas você está dizendo que o ministro da Saúde, o cara altamente capacitado... Queiroga vacinador. Você está me dizendo que ele é incompetente? Ele envergonha esse país. Quer dizer, 80% de população vacinada é uma vergonha, Piperno? Isso. Não foi graças a ele, você sabe muito bem. Graças a quem? Quem comprou a vacina? Quem distribui a vacina? É o governo federal. É o Dória. Pelo amor de Deus.